Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal dos PWs. Eu sou a Débora e hoje é o nosso primeiro vídeo respondendo perguntas de vocês aqui no YouTube. Lembrando a todos que nós também temos as nossas redes sociais no Facebook e no Instagram. Fica o convite para vocês nos seguirem também lá no Stories do Instagram, onde tem bastante conteúdo legal, bastante curiosidades sobre a vida aqui em Portugal e a nossa rotina. Bom, eu vou começar aqui com um comentário do Estevão, que diz o seguinte: adorei o seu canal, achei bem bacana ter falado sua experiência bem a fundo, incluindo problemas. A grande maioria dos canais que assisto só sabem ficar elogiando e acabam por não falar dos problemas do sistema. Acho que pelo fato de ser bem melhor que no Brasil. Poderia nos responder se há problemas relacionados à superlotação nas escolas, falta de estrutura e outros? Bom, queria aproveitar exatamente esse comentário aqui para dizer que o nosso ideal nesse canal sempre foi mostrar a nossa realidade, as nossas experiências, o nosso ponto de vista. Não quer dizer que o que a gente fala aqui é uma verdade absoluta, mas também não é uma mentira. Eu não venho aqui, eu não perco meu tempo aqui falando mentiras sobre nada, porque eu realmente não ganho nada com isso. Não me interessa falar mentiras. Me interessa justamente falar o nosso ponto de vista, não só das coisas positivas, como o Estevão falou aqui, mas sobre tudo, porque eu acho que isso é o que ajuda as pessoas, assim como nos ajudou quando a gente assistiu milhares de vídeos antes de vir pra cá. Nós ficamos um ano estudando e pesquisando e assistindo vídeo e conversando com pessoas. Eu acho que quem tá realmente decidido a mudar de país, a ter essa mudança na sua vida, eu acho que esse tipo de pessoa é capaz de fazer essa distinção quando houve comentários na internet, seja sobre o assunto que for. Essas pessoas têm que ser capazes de ter essa análise crítica, de saber filtrar todo o conteúdo que é consumido por aí, porque realmente existem pessoas que falam coisas sem embasamento nenhum. O nosso principal embasamento aqui é a nossa experiência e as coisas que a gente pesquisa diariamente. Eu digo para vocês que mesmo que fosse conveniente para minha vida, até para minha vida profissional, ficar elogiando e puxando o saco de português, ou de Portugal, ou de brasileiro, ou de seja o que for, eu nunca fui uma pessoa de fazer isso. Eu nunca precisei ficar fazendo isso, seja para conseguir amigos, seja para conseguir trabalho. Nunca precisei. E aqui em Portugal é a mesma coisa. Todos os portugueses com quem eu convivo, eu falo o que eu penso. Quando me perguntam, me pedem a minha opinião, eu sempre falo o que eu penso, eu conto o que a gente vive aqui. E eu não vejo absolutamente nenhum problema nisso. Nunca fui discriminada, nunca perdi amigos, nunca perdi trabalho, nunca me aconteceu nada de ruim por ser quem eu sou. E eu acho que quando a gente é quem a gente é mesmo, sem máscaras, a gente acaba atraindo pessoas que no fundo são parecidas com a gente, que têm um ideal de vida parecido com o da gente, e isso é muito bom. Ninguém precisa concordar com a minha opinião. Eu não concordo com a opinião de todo mundo. Eu acho que a verdade, ela tá no respeito. Quando se tem respeito recíproco, tudo se resolve. É muito simples. Agora, voltando aqui à pergunta específica do Estevão, né? Se há algum problema relacionado à superlotação nas escolas, falta de estrutura ou outros. Eu ainda vou fazer um outro vídeo específico sobre a escola, porque é um dos assuntos disparado que tem mais perguntas e a gente tem bastante coisa para falar sobre isso. Mas respondendo aqui rapidamente, eu diria o seguinte: estrutura, não vi nenhum problema. De todas as pessoas com quem eu converso, nunca ouvi falar nada parecido com um problema de estrutura. Eu acho que as escolas aqui são muito bem estruturadas. A questão de oferecerem tantas atividades extracurriculares, e eles têm estrutura para isso. No caso da escola dos meus filhos, eles têm aula de tênis, e a escola fornece todo o material para aula, as raquetes, tudo.
Eles têm aula de música, têm aula de yoga. A escola deles tem um ginásio bem grande para fazer a educação física, essas atividades quando chove. A biblioteca da escola é maravilhosa também. Eles têm também uma sala de ciências. Eu já sabia que o sistema público da educação aqui era bom, mas a questão da estrutura me surpreendeu positivamente. Eu acho que é bem melhor do que o que a gente imaginava nesta realidade que a gente conhece aqui. Já a questão da superlotação, por exemplo, tá? No Brasil, os meus filhos estudavam em escola particular, eram em torno de 25 ou 28 crianças por turma. Aqui, a turma deles, se não me engano, tem 23, o outro tem 24, alguma coisa assim. Eu não considero isso superlotado. Na escola deles, por exemplo, quando eu fui fazer a matrícula, havia uma vaga a princípio, só um deles poderia ficar lá, o outro ficaria em outra escola. No fim, por serem irmãos, por estarem vindo de outro lugar, eles acabaram conseguindo deixar os dois lá. Então, o que eu vejo assim, quando é possível, eles fazem essa quase que uma criação de vaga, né? Criaram uma vaga. Imagino que deve acontecer em outros casos. Então, eles estão recebendo mais alunos do que eles poderiam, até pela questão de que toda criança tem que ter uma vaga, né, na rede pública, é obrigatório, eles têm que dar um jeito, tem que arrumar, se não for aqui vai ser ali, mas eles têm que dar um jeito, e eles dão um jeito, e nas escolas que eu conheço não vejo problema de superlotação. Outra perguntinha que eu separei aqui, Francine diz que tem planos de morar aqui e queria dicas para alugar apartamento. Perguntou se aqui é um bairro, se eu moro no Porto. Não, aqui não é Porto, aqui é Lisboa. E se para alugar é muito burocrático. De todas as burocracias que nós passamos aqui, alugar um apartamento foi, acho que, a menor delas. Mas, claro, a gente veio com planejamento, a gente veio com dinheiro. Então, já fazia parte, né, da nossa estratégia ter esse valor do aluguel reservado pra gente conseguir se manter durante um tempo. Então, é claro que é muito mais fácil em qualquer situação da vida, em qualquer país do mundo, quando se chega com dinheiro na mão para fazer qualquer tipo de negociação. Então, para nós, foi muito tranquilo. Nós sempre fomos muito bem recebidos nas imobiliárias ou nas negociações particulares também. Quando o imóvel é particular, o português ele é bastante desconfiado, ele faz muitas perguntas, com razão, eu imagino, né? No lugar dele eu faria o mesmo. Ele quer saber quantos são na família, quer saber no que trabalha, o que faz, o que não faz. Eles fazem bastante perguntas pessoais mesmo, mas eu não vejo problema nisso. A maioria pede fiador, né? O fiador tem que ser português ou estrangeiro com autorização permanente de residência, não pode ser qualquer um. Ou eles pedem rendas adiantadas, normalmente de 3 a 6 meses adiantado, dependendo da situação, dependendo do valor do imóvel, depende de várias coisas, mas isso foi a nossa experiência, o que a gente ouviu por aqui. E as nossas dicas para alugar apartamento, tá? A primeira delas é ter esse planejamento, né? Sempre que possível, vir com uma reserva financeira para isso, até para ter essa negociação, além de ter sido mais fácil, menos burocrático. A gente também teve um desconto bem considerável no valor mensal do aluguel. Outra dica é ficar atento se o contrato vai ser registrado nas finanças, porque nem todo mundo faz isso. A gente teve algumas situações que a pessoa até foi bem sincera, ela nos disse, esse valor que tá aí é para o contrato sem registro. Porque quando a pessoa faz esse registro lá no site das finanças, ele é obrigado a pagar um imposto, né? Ele paga o imposto do selo. E claro, eles querem achar um jeitinho de não pagar imposto. Então, tem pessoas que não fazem isso. Para nós, era muito importante ter esse contrato registrado, porque era a nossa comprovação de moradia. A gente precisava fazer a matrícula das crianças na escola, resolver um monte de coisa. Pela imobiliária, normalmente não tem problema. Nós fizemos a nossa negociação com a Remax, que é uma imobiliária grande aqui em Portugal. A nossa corretora Clara, ela é muito querida, muito prestativa, ela nos ajudou sempre, do início ao fim. E ela fez questão que o contrato fosse registrado, que tivesse tudo certinho. Então, essa é uma outra dica para ficar de olho. A próxima pergunta aqui é do Fúvio Rodrigues.
Ele diz assim, os meninos aprenderam a andar de skate sozinhos ou tiveram aulas? Tem aulas nesse parque? Esse foi o vídeo que eu fiz lá no Estoril, na pista de skate que tem lá. A gente já foi algumas vezes lá. As crianças gostam bastante, é bem legal mesmo, tá sempre super movimentado, tem gente de tudo que é idade lá praticando esportes, é muito bom. E, bom, os nossos filhos aprenderam a andar sozinhos, não tiveram aulas. Até uma curiosidade, eles ainda não aprenderam a andar de bicicleta, mas no skate, que eu acho muito mais difícil, eles andam tranquilamente. Sobre esse parque, lá até onde eu sei, não tem aulas, é simplesmente um local que fica aberto para quem quiser chegar lá e andar. Mas o que eu queria dizer também é que eu vejo o esporte muito presente em todos os lugares, sejam nesses espaços públicos que existem, sejam em outros, tem ginásios, enfim, tem uma infinidade de coisas. Mais uma perguntinha sobre a escola. Rosa Gomes pergunta sobre adaptação e sobre o calendário. Se o calendário é muito diferente, foi necessário adiar um ano ou não. Sinceramente, é o que mais me preocupa em relação a levar minha filha. Bom, Rosa, o que eu posso dizer? Adaptação é uma coisa muito pessoal, né? Cada um vem de uma escola diferente, de estados diferentes do Brasil, não tem nunca como comparar. Mas o que eu posso dizer é que a escola dos meus filhos no Brasil era muito boa. Era uma escola particular e tinha muito conteúdo, eles eram bastante rígidos. Eles chegaram aqui, desde as primeiras avaliações que eles fizeram aqui, eles se saíram muito bem, eles foram muito bem, estão muito bem até hoje em questão a notas. Em relação ao calendário, né, o que aconteceu? Eles estavam cursando o 2º e o 3º ano lá no Brasil, e a gente chegou aqui em junho, que era férias de verão aqui, e as aulas começaram em setembro, e eles começaram então de novo o 2º e o 3º ano, o mesmo ano que eles estavam cursando no Brasil. O que faz todo sentido pra mim, né? Porque eles não concluíram este ano. Este ano, na verdade, começou em setembro. Então, eles estudaram esses mesmos anos novamente. E a última pergunta que eu separei aqui, da Gi, ela pergunta: esses jovens que recolhem lixo é algum tipo de profissão? Esses jovens é um vídeo da praia que eu coloquei, né? Que eles aparecem, acho que aparecem mais de um até. Nessa praia aqui, eles são do programa Maré Viva de Cascais, mas também existe um programa parecido em Oeiras, também tem esses jovens uniformizados. Isso é um projeto voluntário da Câmara, né? No caso da Câmara de Cascais, que esses jovens entre 15 e 21 anos, eles entram como voluntários, seja para recolher lixo, para repor os cinzeiros, para dar orientações. São distribuídos por funções conforme a idade. E eles recebem um valor, tipo uma bolsa, recebem um valor em euros, né, por dia de trabalho. Eu acho muito legal para esses jovens que nessa época estão em férias do colégio, né, e estão aí de bobeira, não tem o que fazer. É bom para todo mundo. Então, pessoal, por hoje era isso. Continuem deixando os comentários de vocês nos vídeos. Eu sempre respondo, né? Sempre que possível. Respondo, inclusive, os haters, porque isso é muito bom. Cada comentário que eu respondo faz a gente subir nas buscas. Então, um beijo especial para os meus haters. Espero vocês também lá no Instagram. Podem curtir lá nossas publicações, nos acompanhar no Stories e deixar comentários também. Assim que eu conseguir juntar mais alguns, eu faço um novo vídeo respondendo vocês, certo? Beijinhos e até a próxima!